Salve, galera, mais um episódio do Pausa para Insight. Lud Pontel, Vitor Barberato. Falou meu nome agora, que honra. Uma vez Jean a gente fala. Sou eu, Jean Dunkel. Tem uma galera no rolê hoje aqui, né? Depois a gente dá um jeito de virar uma câmera do avesso aí. Por favor, faça as honras. Lud, obrigado por ter aceito o convite. E o nosso protocolo inicial é que você mesma se apresente. Eu acho que é a melhor forma do nosso público poder entender quem é você e começar a entender por que a gente fez esse convite para você. Faz total sentido para o nosso projeto. Que legal, gente. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Uma honra estar aqui em Franca. E essa pergunta faz a gente pensar, fazer um retrospecto, né? Uma autoanálise. Quem sou eu? Teve um convidado seu correndo, chorando. Vixe, espero que eu responda a contento. Vamos ver isso. E eu gosto sempre, gente, de quando eu começo a pensar quem sou eu, de contar uma historinha que vem lá da minha infância. Imaginem vocês, e você aí que também está assistindo, lembra quando vocês estavam na escola, no ensino fundamental, 6º, 7º, 8º ano, que de repente você senta lá atrás porque você é tímida, morre de vergonha, tá? Morre de vergonha, inclusive, de levantar a mão e questionar a professora de algo que você não entendeu. Essa era a Lud. Quem ouve ela falar agora sabe que não é a pessoa. E ao longo da minha vida, eu passei por isso, né? Uma menina tímida, envergonhada, que morria de vergonha mesmo de questionar, né? E assim, a minha vida foi apresentando vários desafios. Desafios em que eu tinha que falar. Eu tinha que falar, tinha que me expor. Doía. Tinha sofrimento. E só que eu sempre gosto de dizer também que tem um lado bom dessas situações em que você amadurece, em que você cresce. E chegando a uma conclusão, né? Quando eu fui escolhida para ser oradora do meu 9º ano, eu falei, gente, tem um sentido, né? E eu não vou fazer isso da noite pro dia. Vou fazer isso porque tem um treino por trás. Treinei muito para chegar onde eu cheguei naquele momento, naquele evento do meu ensino, que a gente chama hoje ensino fundamental, né? No 9º ano já havia esse treinamento? No 9º ano foi esse convite. Tá. Queremos você a oradora da nossa turma. Falei, gente, eu aceito esse convite, mas vamos treinar bastante. Então, eu treinei muito, assim, horas e horas treinando na frente do espelho e deu certo. E assim, outros desafios foram aparecendo ao longo da minha vida e também fui aceitando. Deu todos certos? Claro que não. Mas eu posso dizer hoje que a comunicação, que hoje eu sou uma comunicadora, não é dom. Não é dom. É sim fruto de muito treino, muito exercício. E por isso que eu tô aqui, sendo convidada de um podcast. E metodologia. Eu acho que eu tô chegando lá. Sensacional. Mas existe uma outra coisa junto disso. A tua formação, ela é completamente diversa, assim, né? Facetas. Da onde veio? Por que você começou numa área que ela é totalmente exatas, diria, né? Questão da Faculdade de Medicina da USP e de repente vira humanas. O que foi essa construção? Então, na verdade, a minha construção enquanto universitária, acadêmica, eu fiz psicologia, né? Meu curso primeiro, vamos dizer assim. Depois eu fiz mestrado, que foi aí na Faculdade de Medicina, tá? Dentro de um programa de saúde mental. E depois fui fazer letras também. Então, hoje eu falo o quê? As pessoas me perguntam, o que você faz? Né? Às vezes até é difícil explicar o que eu faço. Porque eu falo assim, são várias facetas. E facetas ligadas principalmente à comunicação, tá? Então, claro que a psicologia me deu uma base sólida para entender muitas coisas. Hoje eu não clinico mais, mas eu cliniquei um bom tempo da minha vida, né, entendendo algumas coisas, e os caminhos foram sendo apresentados, outros caminhos, mas eu não deixo a psicologia de lado nunca, porque ela é suporte para tudo que acontece hoje. E a comunicação, ela veio porque veio vindo, né, no sentido, como eu posso dizer, porque referências familiares, né, de um comunicador dentro da minha casa, que é o meu pai, e isso fez com que eu começasse a entender e gostar da coisa. Então hoje o microfone para mim é algo que eu falo que é o meu principal acessório. Gosto muito. E dentro das facetas, então dentro da faceta comunicadora, né? Até para vocês entenderem um pouco, né? Eu sempre gosto de dizer a faceta ligada à parte escrita e à parte da oralidade. Então da escrita hoje eu sou professora também de redação e também sou comunicadora no sentido de professora de oratória.
São essas facetas que eu tenho, aí vocês podem explorar um pouco aí. Bem perguntas, hein? Então, e é engraçado, porque a pessoa pensa que muitas vezes, eu sou tímido, eu não consigo falar em público. Exatamente. Cara, consegue, né? Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. A gente sempre fala isso. Então existe técnica, você, de uma menina tímida, passou por uma pessoa que se comunica muito bem, e de repente passa para alguém que ensina outras pessoas a como se comunicar melhor. Exato. Então existe um caminho muito grande, porque para você ter a segurança de ensinar alguém, é saber que, normalmente quando eu dei aula algumas vezes, você percebe que você usa 5% do seu conhecimento para poder passar para alguém. Você não precisa nem chegar muito longe. Exato. Né? E como que é isso? Como que é ensinar alguém a se comunicar bem? É muito interessante. Eu acho que quem é tímido... tenho certeza que lembra de uma cena. Quando você tem alguma apresentação, alguma coisa, você fala assim, depois de amanhã eu vou ficar bem porque já passou aquele dia que eu tinha uma apresentação. Porque aquilo lá, adrenalina, ansiedade, aquilo evento, tudo, né? Faz com que você fique tensa, né? Fala comigo amanhã porque já passou aquele evento tenso. Isso para as pessoas mais tímidas, isso com mais dificuldade. Para as pessoas que falam bem, não tem tanta dificuldade, tem a questão, né, de se organizar, ter um roteiro para também se passar por essa situação de uma maneira agradável e eficiente. Mas o que é interessante é que tudo está pautado, Vitor e Jean, em técnicas. Então, na medida que você adquire técnicas, você vai o quê? Ganhando confiança, ganhando uma certa estabilidade, no sentido, se eu fizer isso, provavelmente vai dar certo. Vamos tentar? Então, eu acho que é esse caminhar. Por isso que eu falo que comunicação não é dom, a gente não nasce sabendo, nasce sabendo falar, mas se está encantando ou não, é outra história. Então, quando você começa com técnicas, adquirindo técnicas, e hoje eu posso dizer isso, depois que eu adquiri técnicas, fiz muitos estudos, muitos cursos, hoje eu posso dizer que essas situações que eram aversivas anteriormente, hoje não são mais. E essa técnica aplicada a qualquer pessoa funciona? Ainda assim tem gente que não vai de jeito nenhum? Então, na verdade é uma questão... Tem alguns casos perdidos? Vai ter diferente grau. Não é caso perdido. Eu acho assim, cada um está no seu momento. Então, momento de vida, momento profissional, momento tem as suas histórias, né? Uhum. Então, se a pessoa ela tem sim uma dedicação e coloca isso em prática... Porque, por exemplo, o que adianta você fazer um curso se você não praticá-lo? Não, claro. Né? Não colocar em prática não vai adiantar muito. Então, a gente percebe que quem coloca em prática, quem usufrui do que está aprendendo, a evolução ela é nítida. Se o cara quiser, ele consegue, nítida, exatamente. Então. Isso é visível. O pai mandou o moleque fazer, e aí não vai virar nada porque o moleque não quer. Exatamente. Mas aí se ele falta, quiser, aí dá certo. Não faz nem o treino. Se quiser dar certo. E o mundo da comunicação, ele é vasto. Então, tem milhões de possibilidades. Estou falando em técnicas mesmo, tá? Milhões de possibilidades que a gente pode... adquirindo uma, depois a outra, e aquilo lá vai crescendo, vai te dando autoconfiança, e aí você evolui. É muito bacana. A gente fala muito da questão de ser multi, né? E a gente percebe na Lud isso, que ela buscou em algumas formações, juntou isso tudo e transformou no negócio que é o seu negócio, a sua paixão hoje, né? Não precisa nem perguntar, porque ele tá nítido que é uma paixão, que ela faz com muito carinho. É muito bacana conseguir enxergar isso e ver como é possível, né? Trazer a medicina, trazer a ciência médica, né? Trazer a psicologia e juntar isso na comunicação. Talvez para muitas pessoas, quando eu falasse isso, podia parecer doideira, né? E tem um outro paralelo. Não é doideira não. Não é. E é uma coisa que, assim, o dia a dia nosso, como agência de marketing, é o digital. Uhum. E tem o Instagram, é uma ferramenta que muitas empresas usam, né? Muitas empresas que eu digo, até pessoas que vendem cursos, que vendem produtos, etc. No começo, conseguia-se fazer isso com foto. E muito frio, e muito longe do seu público, né? A gente tem até estudos sobre branding, que as marcas falavam de cima para baixo com o público antes. Você tem que fazer tal coisa. Hoje em dia, a conversa é de igual para igual. E hoje a conversa é humana. Depois do advento do TikTok, mudou muito o engajamento dentro de várias redes sociais. Então, hoje em dia, vídeos e curtos. É o que mais existe hoje para ter resultado em rede social. Sim. E acredito que a demanda que você deve ter, hoje em dia, deve ter alguma demanda com relação a isso. Muito.
Existe mesmo? Existe. Profissionais que querem saber falar diante das câmeras de forma curta e rápida. Muito. Vitor, é uma nova demanda que essa demanda não tinha, né? Como gravar vídeos. Então, eu sou um profissional da saúde, por exemplo, eu sou uma médica, eu sou uma dentista, e eu preciso potencializar minha rede social porque eu preciso ser conhecida. Certo? E para ser conhecida, eu preciso me comunicar. Transmitir autoridade. Exatamente. Então, não adianta aquelas fotos antes e depois. Né? Isso já caducou, vamos falar essa palavra? A foto. Exato. Posado. Então, essa demanda existe muito. Por exemplo, eu sou tímida, eu sou uma excelente profissional, mas eu tenho vergonha de fazer vídeo. O que eu faço, Lude? Curso, vem comigo que eu te ensino. Então, essa demanda, ela é muito comum e não tinha anteriormente, né? Anteriormente era para quê mais? Pessoas para apresentar trabalhos na faculdade, o famoso TCC. Políticos, a gente muitas vezes, dependendo do ano político, né? Pessoas que entraram na política e precisam se comunicar melhor. Profissionais liberais, professores, porque dominam a sala de aula ou não dominam a sala de aula e precisa melhorar essa comunicação. Então, é sim um público muito vasto, mas essa nova demanda que já chegou, o digital provocou, tá chegando muito. Chega e muito, posso dizer, e muito. Imagino. E vocês mudaram, porque é diferente, né? Eu penso assim, eu ministro palestras e você tem 1 hora, 1h30 para prender a atenção do seu público. Sim. Então você consegue montar como o roteiro de um show de música, né? Você tem altos e baixos, onde eu consigo acelerar e frear para poder manter a atenção daquele público e, conforme você mesmo disse, com técnica. Sim. Né? Agora eu vou acelerar, agora eu vou frear. Mas quando eu tenho até 29 segundos pro meu vídeo prender atenção, muda completamente. O ritmo tem que ser outro. Né? A pessoa talvez tenha que falar muito mais rápido para poder conseguir aquilo lá, chamar a atenção do público dela, ou então o contrário. Uhum. Né? Mudou a forma de atuação de vocês? Então, eu não diria que mudou, eu diria que agregou. Show. Certo? Porque novidades apareceram e fomos atrás dessas novidades. Estão fazendo muitos cursos para checar qual é a nova dinâmica do mercado que deu um boom. Né? Deu um boom, vamos falar o digital. Então, como é que faz isso? Então, vamos pensar, Vitor. Se você tem um bom roteiro e dentro desse roteiro, questões, você sabe disso, eu preciso dos 2 minutos iniciais totalmente vibrantes, para que eu prenda a sua atenção, eu prenda a sua atenção. Se esse roteiro se estabelece, eu faço o famoso call to action, um chamado para ação. Eu ia te perguntar se isso. CTA se eu consigo fazer um CTA, né? E aí vale para tudo. Vale para a sua palestra que você vai dar, vale para o seu videozinho de 30 segundos, vale para a legenda do seu post. Então, eu consigo abarcar aí muitas coisas. Site, então vai falar agora, anota a receita que esse rolê é importante. Vamos lá, dois primeiros... Os segundos iniciais que a gente fala, né, precisa ser impactante. Então, por exemplo, você está começando... Jean, começando uma live. Eu dou aula de como fazer uma live interessante no Instagram, por exemplo. Faz parte do nosso curso. Começa a live, a primeira coisa que o pessoal fala. Começa a live. Tá chegando o pessoal. Peraí, vamos lá. Ele tá de costas. Vai, por favor. Vocês que estão vendo aí, a galera toda aqui. Então tá lá. Começou. Olha, como você não deve começar a sua live. Boa tarde. Isso, deixa eu checar aqui. O pessoal tá chegando, vou tomar uma aguinha. Tá de costas muitas vezes, né? O pessoal tá chegando. Vamos esperar mais 5 minutos? Ótimo. Isso. Você já morreu, matou 10. Eu já saí. Entendeu? É porque a live ela fica salva. Ela fica salva depois do teu perfil. E aí, ficando salva, imagina alguém que vai assistir essa live desse jeito. Então, primeira coisa, eu gosto muito de música, eu coloco uma música. Boa tarde, galera! Que bom que vocês estão aqui. Olha só, escolhi uma música genial para o nosso momento de hoje. Você hoje vai ter dicas memoráveis sobre oratória, sobre comunicação. Então fica comigo, já avisa seu tio, sua tia que estão lá no sofá, que com certeza vão aproveitar muito essa live de hoje. Então vamos lá, chegando, vamos lá. Gostaria então, tô vendo aqui a galera chegando, vocês são de onde? Coloca aí. São de que cidade? De que país? Já mudou. Ou não? Mas você quer assistir. Não é? Você fala assim, nossa, que pessoa acelerada. Cara, mas isso é legal, cara. Eu teve uma nem sei se tem ainda esses caras que ficam 4h59 da manhã, vou fazer uma live. Tem. Daí entra lá o vendedor de groselha e fica lá com uma música e ele fica assim, ó. Vai pra
Puta que Aquele pariu. lugar. Cara, não, pra falar palavrão, né? Minha mãe não vai mais deixar eu vir aqui. Então, assim, cara, é chato demais, velho. Eu fico vendo isso, daí você fica vendo o cara dançar com aquela musiquinha chata lá. A música pode até ser legal, mas o cara é chato. Às 5 da manhã. Às 4h59, porque tem uma pegada de PNL super bacana que você tem que estar às 4h59. 5 você já perdeu a hora. Exatamente. Né? Acho que tem técnicas que pode ser colocada, mas é muita groselha junto e enlatada num lugar só. E aí não dá pra ficar vendo isso. Sim. Então perde. Então a gente tava falando, você falou, primeiro impacto, segundo é o call to action, que você já fez aqui, ó, chama tua tia, chama teu avô. E o roteiro, ele precisa ser um roteiro sólido. Então tudo na vida a gente tem que fazer roteiro. Essa é outra dica. Não adianta falar assim, hoje, por exemplo, nós temos roteiro aqui, não temos? Temos um roteirinho, podemos sair dele? Podemos. Mas nós temos uma linha, um fio da... Tá tremendo de raiva da gente. Nós temos um fiozinho. A gente mais ou menos. É mais pra te dar segurança. Um preparozinho, eu diria. Isso aí, Ninguém... É profissionalismo. Então, Ninguém esse tá que é legal, é o aqui. profissionalismo, mas muita gente, mesmo profissional, não faz isso. Sim. Aí fala assim, por que não deu certo? Claro que não deu certo. Você começou, a proposta sua foi falar de A, você foi pra B, terminou em Z. Então, não segurou essa audiência. Chega na hora, eu resolvo. Exato, Desculpa, não resolve. Não resolve. Exatamente, Dá certinho, não resolve. dá Cara, certinho. não resolve. Dá certo. Bandas memoráveis que a gente assiste os shows, tem setlist. Por que existe um setlist, cara? Exatamente. Porque tem que seguir um roteiro. O filme tem um roteiro. Exato. Livro tem um roteiro. Né? Por que a gente não vai ter roteiro? Então não dá pra sair desse roteiro. Então, exato. Mesmo de 30 segundos. Não dá pra sair assim, gente. É um roteiro que, eu poderia dizer assim, um roteiro que você vai... É um fio, uma linha. É lógico que você sente, por exemplo, você está interagindo com o seu público, você sentiu alguma coisa bacana, é lógico que você pode ir por um outro caminho, mas não sair do roteiro principal, eu diria. Tá? A espinha dorsal. Espinha dorsal. Então, é um chamariz, vamos dizer assim, né? Esse roteiro ser bem apropriado. E outra coisa importantíssima, interação. Interação com a sua audiência, seja qual ela for. Então aqui nós estamos com os ouvintes, os telespectadores, você que está nos ouvindo ou assistindo. Eu preciso falar com as pessoas, nós não estamos só nós três aqui. E esse também é uma grande dificuldade das pessoas. Que, por exemplo, estão ali fazendo uma live, só que estão dissertando, não estão interagindo. E aí não cola, não segura a audiência, é um monólogo, não segura a audiência. Muito em aula, em palestra, exatamente isso. Então a gente não precisa só no digital. Em qualquer contexto. Eu acho que em qualquer contexto. O digital é muito forte. E uma alteração que teve também, né, com pandemia, etc., a gente teve o advento dos e-commerces. Exato. Né? Então vem aqui a minha primeira deixa, que eu te comentei, né? O nosso patrocinador master é a iRoba. A iRoba é uma plataforma de e-commerce e é daqui de Franca, por sinal, né? Franca tem se tornado uma cidade. O Jean tá falando ali, mas como que ele vai encaixar? Calma que eu vou te explicar. Nada ele me tira uma dessa. Não, mas a iRoba tem uma coisa muito bacana com relação justamente a isso. Tá até aparecendo na nossa TV agora aqui, né? Se você quiser, R$120 por mês, a partir de R$120 por mês você pode montar a sua loja online e mesmo as lojas online, a iRoba tá lançando agora uma plataforma de live commerce. Então, por isso que eu fiz o link, faz total sentido, não me olha com essa cara, tá bom? O que acontece? O que é o live commerce? É uma plataforma onde o cliente fala com o vendedor do outro lado da tela, o vendedor vai mostrando os produtos, já faz um carrinho e a pessoa finaliza a compra. Sim. Isso já está sendo testado. Online, é verdade, então, basicamente, é uma conversa, é um Zoom ali, um Google Meet entre os dois, porém dentro da plataforma, onde você consegue montar o seu carrinho de compras. Na hora. Então, mesmo a mecanização do online, do e-commerce, já veio para o live commerce, que é uma tendência mundial de acontecer, e a iRoba já está colocando isso no mercado. É muito bacana. O fato de patrocinar o nosso projeto, eu acho que demonstra muito dessa ideia deles de disseminar conteúdo, de pensar realmente o que está up to date. Então, por favor, se vocês puderem, depois acesse o site da iRoba, o Wesley vai colocar o link, vai colocar tudo na tela aí, e por apenas a partir de R$120 por mês, você consegue começar a empreender de forma online, seja por um e-commerce comum, né? E mesmo quem trabalha com e-commerce, também vou montar uma loja virtual porque eu não gosto de atender cliente. Pô, prepare-se, né? Prepare-se. Você não vai atender nada. Mas acho muito bacana negócio poder legal de interagir falar lá. também dessas tecnologias na iRoba é a inteligência de reconhecimento facial. Ele consegue
devolver para quem está falando qual é a sensação do cliente. Nossa. Então ele consegue ler o que o cliente a expressão do cliente através de uma inteligência artificial. Então eu estou ali falando com você e eu sei mais ou menos se você está feliz, se você está triste, ele vai dar um termômetro para quem estiver falando. Nossa, que é genial. Você mostra isso para quem está falando. Claro. Na palestra preto. você vai procurar ali. Não. Você acaba mostrando o produto preto, Sim. um exemplo. Aí a pessoa não tá muito feliz, você mostra o vermelho. Uhum. Tá feliz, você mostra o laranja, tá feliz, você mostra o amarelo. Então você não vai voltar pro preto, porque você já percebeu você que tem o esse produto termômetro, preto vamos dizer assim, né? Pela expressão da facial. pessoa, eles conseguem entender isso. Isso é Nossa, muito bacana, genial. faz muito sentido. É muito bacana. Lud, você é professora, tem 22 anos, é isso? Isso, 22 anos trabalhando na Oficina Literária Pontel. Tá. Lá vocês oferecem aulas de redação, oratória. Isso, temos esses dois campos de trabalho, tá? Então a redação, que é a produção textual realmente, desde o ensino fundamental, 6º anos, até o forte, que é o ensino médio, então preparando esses alunos para os grandes vestibulares, e também o curso de português para adulto. Então, adultos que têm suas dificuldades de elaborar um texto, de questões até pontuais de gramática, tem esse curso. Então é o curso de redação, o anual que a gente fala, né? O curso de português, que é um curso de 3 meses, e o curso de oratória, também, que é uma outra frente que nós temos, também de 3 meses de curso. Isso o presencial, todas essas modalidades presenciais. Mas, com o advento que tivemos nesses últimos 2 anos, elaboramos também novas propostas online. Show. Então, a gente agora tem, sim, o curso de redação para os vestibulandos online, o curso de português para adultos online e o curso de oratória num formato imersão em oratória online. E eu também dou agora mentoria de oratória individual online. Isso, então a gente não só atinge mais só Ribeirão Preto e região, mas sim agora mundo, né? Espetáculo, então foi um desafio muito grande, eu acho que é interessante contar isso também, que eu e toda a equipe da oficina, nós não estávamos preparados para o mundo online. Foi realmente assim, da noite pro dia, março de 2020, ou você vai ou você vai. Eu lembro até hoje que iniciou mesmo o fechamento de tudo, acho que foi em sábado. Nós íamos começar uma turma de oratória naquele sábado. Era o primeiro dia de aula, as pessoas já estavam matriculadas. O que fazer? Então, começamos com o Zoom, né, algumas plataformas que a gente tinha disponível na ocasião, e vamos dar aula para esse povo. Como que aprende? Lembra? Temos que aprender? Gente, alguém me ajuda aqui, eu não sei apertar esses botões. Como é que entra no Zoom? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo outro? Aprendemos. Vai cair. Fica fácil, né? Exatamente, fica super fácil. Então, eu sou prova disso também. Um aprendizado, como que eu comentei no começo, né, Vitor? A gente tá sempre aprendendo. E esse foi um mega desafio. Um mega desafio, porque eu pensava erroneamente que não dá para dar curso de oratória online. Como assim? Como que eu vou poder auxiliar a pessoa? E dá super certo. A gente tem... E por quê? Porque a pessoa manda vídeo pra você. E você vai dar o feedback, você vai analisar o vídeo da pessoa. Tranquilamente. Você sempre tem um jeito de fazer, Tranquilamente, né? Tem várias possibilidades. Tem E abre outras portas. Que você fala assim, não tinha pensado nisso. Né? Essa questão de vídeo, por exemplo, vídeo para as redes sociais, né? A gente não pensava nisso antes. Então, essa nova modalidade abriu novos caminhos, possibilidades, contatos, networking, foi maravilhoso. Show de Tem bola. sido, né? Maravilhoso. É uma adaptação constante, né? Já vai expandindo. Tá numa cidade, na região, e de repente você pode atender qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. De repente, tava uma aluna japonesa na turma, que ela tava falando comigo, era 12:00 para ela, era 00:30 para mim. Eu atendi essa ligação no WhatsApp, ela entrou em contato, queria o curso, eu falei assim, posso te responder aqui já é 00:00, eu tô quase indo dormir, posso te responder de manhã? Lógico. E aí era 7h da noite para ela, 7h da manhã. E aí tudo certo. E aí se resolveu, ela era uma brasileira que tá no Japão há 20 anos, e nos achou pelas redes sociais e falou, quero fazer esse curso, e fez. E ela estava, quando o curso começava, era 7h30 da noite, ela estava acordando e a gente já estava num ritmo. Então é isso, olha as portas que se abrem. Né? Muito bom.
E você falou, a oficina literária Puntel, né? Ela fica em Ribeirão Preto. E seu pai foi o fundador. Exato. Tá lá até hoje, na ativa. E é minha grande inspiração, meu grande herói. Que tudo, sim, grande parte do que eu sou hoje, aprendi com ele. E tenho o maior orgulho de dizer que esse caminho... Hoje nós estamos trilhando juntos, há mais de 22 anos, né? E uma parceria que deu certo. Né? E essa é uma curiosidade que me ocorre. Você saiu buscar a psicologia, seguir esse caminho, uma forma de sair disso, falar, não, eu não vou trabalhar com meu pai, e acabou que a vida te mostrou, falou, vai sim, né? Mais ou menos isso. Acabou chegando lá de volta, você saiu para fazer isso propositalmente, já pensando em amanhã ou depois, em hoje, né? Está no... Não, eu não pensava, foi uma... outro caminho. Foi, exatamente. Eu gostava sempre, a escola da psicologia eu tinha desde do meu 9º ano, que eu sempre gostei de lidar com crianças, e não sei porquê, eu falei, acho que é por aí, eu vou buscar psicologia. Tanto é que eu fui buscar, morei fora no sentido, morei em São Carlos, né, eu fiz Federal de São Carlos. Fora de Ribeirão. Fora de Ribeirão, fora de Ribeirão, é bom que se diga. E dali meu caminho começou a ser feito sem uma referência, né, porque na cidade de Ribeirão Preto é uma referência na cidade, então você falar... Puntel, as pessoas já imediatamente associam e falam, ai, você é o quê do Puntel? Fizeram curso de redação na Puntel. Você é o quê do Puntel? Você é filha? Você é, sei lá, sobrinha? Sou filha. Então, essa busca, né, da psicologia, enfim. E aí depois eu voltei mais pensando nas questões de oratória, né, que isso já estava despertando mais em mim, a questão também de poder fazer parte dessa estrutura, aí voltei com tudo, mas nunca deixando as outras. Então, a psicologia, ainda por um bom tempo eu atendi em Ribeirão, e atendi e dava aula, fazia as duas coisas. E aí depois, com o nascimento das minhas filhas, as aulas foram preenchendo mais, e aí eu fui... Depois das licenças maternidades, deixando um pouco a clínica em si, e aí assumi totalmente a escola, né? Dando aula. Já com uma nova visão, uma nova direção, talvez, né? Mais atual. Me fala uma coisa, você falou sobre ter curso de redação para as gerações mais novas. Uhum. Você sentiu diferença? Eu falo porque no meu MBA, foi 2011, 2012. Tá. Eu senti a câimbra no dedo de escrever nas provas, porque eu não escrevo mais. Minha letra, ela é terrível. Uhum. E a gente digita, e hoje o WhatsApp, a Renata recebeu uma mensagem ontem, era às X. Às vezes, ali, o jeito que a pessoa escreve, você não consegue entender. E eu falo que mesmo dentro do WhatsApp, por exemplo, que é um meio de comunicação da minha empresa com os nossos clientes, e eu já ganhei processos jurídicos pelo WhatsApp, ou seja, é um meio legal de comunicação, eu tenho um problema muito sério, porque eu sou muito chato com português, e eu falo, se a gente vende numa empresa de marketing de ponta, com alta tecnologia, altas técnicas e metodologia, eu não posso falar que mim vai fazer a atividade para você. E eu sinto isso com as gerações mais novas, é cada vez mais difícil, porque o que era escrever corretamente com letras manuscritas virou a letra de forma. Sim. A letra de forma virou digitar, de repente a pessoa não digita e ela responde por emoji. Uhum. E aí chega uma hora que ela precisa realmente se comunicar com alguém. Tá mais difícil hoje em dia? Ou é só loucura minha? Não é loucura sua não, é uma realidade. E uma realidade em que, principalmente nesse momento em que ficamos muito no online, a gente percebe até a letra dos alunos nessa volta, porque ele vai ter que escrever. E, por exemplo, ainda as provas... ela não viu a minha. A gente, ainda as provas dos vestibulares, a grande massa faz presencial. Começou-se algumas possibilidades online agora, mas a grande massa ainda é presencial, então o aluno vai ter que escrever, né? Então é sim uma dificuldade muito grande falta até da caligrafia mesmo, primeira coisa. Segundo, de se expressar através de palavras, né? Então, quando você me fala isso, Vitor, eu falo bravo no sentido, somos uma agência, atendemos uma clientela significativa. Como é que o meu funcionário, o meu colaborador vai escrever errado? Eu não vendo qualidade escrevendo errado. É a mesma sensação... para mim, é muito importante a escrita. Então, por exemplo, quando eu estou me comunicando pelas primeiras vezes com alguém pelo WhatsApp, isso é um filtro. Por exemplo, se a pessoa escrever errado, opa,
Peraí. Eu falei pra Renata isso. Isso, ainda mais como professora, eu já não teria nem relacionamento com a pessoa. Aí eu sei quando alguém tá me passando a perna ou não. Quando é esses golpes, tá tudo escrito errado. Eu falei, isso aqui não é meu amigo, isso aqui não faz parte. Isso aqui é golpe. Isso aqui é golpe. Foi certeza. E é super legal isso. Meu irmão recebeu uma mensagem falando, troquei de telefone e tal. Ele falou, não é meu irmão que tá escrevendo. É que tá tudo certo. Não tem ponto. É que no caso do Jean tava escrito certo. Ele falou, não pode ser meu irmão. Foi isso. Então, essa é uma problemática, tá? Que nós temos para prestar atenção. Mas também, Vitor, a gente tem uma outra questão que a gente fala, que não que uma coisa vai acabar com a outra ou vice-versa. Porque, por exemplo, se o adolescente não se comunicar com emojis ou coisas do tipo, ele não vai fazer parte daquele grupo. Ele tá fora do grupo dele. Ele tá fora do grupo. Mas eu tô falando assim, quem escreve errado não é adolescente, não. Não, sim, tô falando, mas... Meu Deus! Mas, por exemplo, se ele não comunicar com... Só, se o cara que foi alfabetizado dentro de um processo normal, Exato. não tinha isso aqui, o telefone, já fala errado, imagina essa meninada que tá vindo, que ela não precisa. Eu tenho um problema de alfabetização do menino mais novo, que ele não precisa escrever, cara. Exato. Ele pede no Google o que ele quer, Exato. o Google faz. Fala por ele, né? Mas eu acho que escreve por ele. E muitas vezes não precisa, cara. Ele adaptar não tem isso. Eu, por Sim, exemplo, discordo muito. Por exemplo, se eu fosse trabalhar com uma escola hoje e ensinar matemática, eu acho que a calculadora tem que estar em cima da mesa. Porque a pessoa, quando vai fazer a conta depois, ela não vai fazer na mão a conta. Então, se você tem a ferramenta, usa a ferramenta e sobressaia-se a ferramenta. Eu não uso corretor no meu celular, por exemplo. A Renata pega meu celular e fica louca da vida e vai falar, como que você digita aqui? Porque eu tenho cérebro, eu digito certo, eu não preciso do corretor. Né? E me irrita o corretor porque ele quer corrigir uma coisa que eu sei. Não, mas aí é uma eu não quero falar isso. É a história da calculadora. Se você tem cérebro, não usa a calculadora. Você entende a raiz do problema, você entende como faz a conta. Calma, mas não precisa fazer calma não, pô. Aí não, você acabou de falar. Ela tá adorando, você me contestou, tá vendo? Tá errado esse negócio aqui, não tá certo. Eu tenho cérebro, eu digito certo. Então você manja de português e digita certo. A matemática, se o moleque aprender a fazer calculadora... Eu não trabalho com matemática, eu trabalho com comunicação. Foda-se. A matemática também eu não poderia contribuir muito, não. Eu acho que a questão da calculadora, ela faz o mesmo processo do corretor no celular. Você tem que entender a raiz ou como a base do como negócio. chega lá, né? Aí se você aprendeu a base, daí sim, você vai para a calculadora, você usa o corretor, isso não é problema. Mas eu acho que o corretor facilita muito a vida. Imagina ensinar a galera a escrever correto hoje em dia. Eu fico pensando, tipo assim, quantos VC não aparecem numa redação de vestibular? Sim, e assim, a gente tem vários. E o aluno vai tirar ponto. Ele vai perder ponto por isso. Porque a correção ela é rígida. Eu troco o está pelo... Eu tô escrevendo, tô indo. Você tá aí? Então, porque aí depende da plataforma. Então, por exemplo, depende da plataforma. Se você mandar no WhatsApp, estou indo. Exato, você vai ser linchado, entendeu? Pra que essa formalidade? Por isso que mas daí depende... você começa a escrever e você começa a não se policiar, você tá abreviando. Então, eu acho assim que algo não vai anular com o outro, não, né? De forma nenhuma. Então, essa foi uma discussão quando entrou... Como é que chama? Os livros Kindle da vida? Não, aquele que você... Kindle, né? Kindle. O Kindle. São e-books. Se o livro físico vai perder espaço. Não, são discussões. Mas é uma loja física, você só está mudando a plataforma, entendeu? Então é uma discussão que... Eu acho que um mata o outro, né? Eu acho que assim, eu posso estar aqui no WhatsApp respondendo com emoji, e a gente faz isso, mas tem que chegar num lugar que eu não vou poder Exatamente, você tem que saber o lugar que você pode e que você não pode. Porque é que nem com que roupa que eu vou. Na comunicação, a mesma coisa. Por exemplo, eu vou dar uma palestra, a primeira coisa que eu tenho que pensar é qual o meu público. Então, meu público é um público técnico da minha área profissional, então sim, vou poder falar em termos técnicos. Não, aqui esse público ele é diverso. Não vou poder falar em termos técnicos, porque senão a metade não vai entender. Então, a mesma coisa com a escrita, com a fala. Então, eu sempre falo, qual é a roupa que você está indo? Então, numa festa de 15 anos, você normalmente, dependendo, não pode ir de calça jeans, ou um casamento, né? Tem algumas formalidades. Com tudo tem formalidade. Então, com a comunicação tem formalidade, ou não, vai depender. A escrita é a mesma coisa. É para uma prova de vestibular? É para uma carta para um amigo seu? É para um texto no WhatsApp? Tem sim. E também não é o padrão. Exato. Teoricamente, vou montar, por exemplo, eu tenho um perfil profissional no Instagram. Eu vou colocar estou indo. Mas, na verdade, se o meu perfil é voltado a um público mais jovem e menos travado, entre aspas, se eu escrever estou indo, eu tô errado. Exatamente. Tô com circunflexo no O, indo.
né? E isso é o certo, porque isso vai comunicar diretamente com o meu público. O seu público Eu acho que essa é a maior dificuldade, né? A gente teve um cliente na agência hoje em dia, que é um escritório de advogados. E aí a gente começou a receber material. O advoguês? Recebeu o material deles e eu falei, Você entendeu? Para que tá errado. Você entendeu o material? Tentei por algumas vezes até que eu falei, tá chato. O teu material tá chato. Por quê? Quem é o nosso público-alvo? Pessoas. O que vocês querem com a rede social? Queremos vender mais assessorias jurídicas para pessoas comuns. Ok, a pessoa comum não tem ideia do que você está falando. Então você tem que, o correto, eu entendo que o advoguês, o termo jurídico correto é aquele, mas por favor não use. É aquilo numa audiência. Mas não, então depende. Não, é aquele numa audiência. Numa audiência em que você tem a população como júri, por exemplo, ela precisa entender. Então, você precisa adequar a sua linguagem. Exato. Né? E aí, naquele público ali, dentro de uma rede social... Mais ainda. Adequação, a pessoa não quer saber o termo técnico. Então, eu vou acabar afastando minha audiência por querer mostrar muito que eu tenho conhecimento técnico. Quando, na verdade, quando eu trago um exemplo mais fácil da pessoa, mais inteligível, a pessoa acaba absorvendo o conteúdo e entendendo, aí sim, me dando autoridade para falar. E aí entra... Só ia colocar que a gente teve, no último episódio, a gente fez foi com o Nazir, tá? Que é maestro. E foi exatamente o que ele falou sobre música também. Né? Isso para mim ficou muito marcado. Falou, cara, eu ouço tudo, depende do lugar que eu tô. Exato. Né? Eu gosto de erudita, mas se eu tô num churrasco, não vai dar para dar. Eu acho que a mesma coisa se encaixa nessa questão da linguagem que a gente usa, da escrita, né? E sabe um detalhe importante que eu acho que isso também é técnica, e vocês, como agência, sabem muito mais do que isso. Isso é técnica. O famoso o quê? Storytelling. Então, tudo a gente tem que trazer histórias. Então, por exemplo, no Instagram de um advogado que quer atingir um público acessível para uma assessoria jurídica, eu preciso trazer histórias para o outro entender o que eu estou falando. Em qualquer contexto, sim, na maioria dos contextos, se você traz história, você consegue a sua audiência muito mais próxima e aí sim você convence. Isso que é engajamento. Então, por exemplo, você estava falando de advogado. Eu já dei várias mentorias para advogados em provas de sustentação oral que falava do caso. Eu, por exemplo, enquanto uma pessoa que tem sim conhecimento, eu não entendia metade do que ela estava querendo dizer. E eu pensava assim, e as pessoas que lá estarão, será que são só pessoas técnicas da sua área? Não serão. Então, temos que mudar a fala. O afastamento faz temos que que as mudar a fala. Discordem. Exatamente. Cadê? Tá faltando uma linha aqui, um storytelling bem contado, com todos os passos desse seu caso aí, pra gente poder começar a entender. Que aí eu vou falar se eu concordo ou discordo. Eu não tô nem entendendo o que você tá pedindo. Entendeu? Mas é muito disso. E por isso que a comunicação, ela é pautada em técnica, gente. Pra você saber, primeiro, como tá chegando o outro, como você tá entendendo. Isso tudo na vida, né? Eu acho que uma história bem contada, ela faz a diferença. E tem um desafio também da plataforma. Sim. Quando eu falo do YouTube, são vídeos na horizontal. Sim. Mas eu tenho shorts que são na vertical. Quando eu falo de Instagram, eu tenho Reels que tem uma entrega muito maior. Uhum. Porém, eles têm legenda. Sim. E a legenda muitas vezes tem reticências. Então eu tenho 29 caracteres para poder passar a mensagem, porque ninguém clica na reticência. Ninguém clica. Igual usuário, dificilmente qualquer pessoa aqui vai para a terceira página do Google. Você vai na primeira página. Sim. A resposta precisa estar a 2 cliques de mim, a 1 clique de mim. Uhum. Então, eu acho que é um desafio muito grande hoje em dia para quem vive disso, de escrever, de digitar e poder falar em público e para público. E cada vez isso é mais importante. Mas eu sou apenas um fisioterapeuta que estou aqui atendendo. Prepare-se. Uhum. Se você não souber usar essa ferramenta, alguém vai usar. Sim. E o teu paciente vai mudar. Exatamente. De clínica. E hoje em dia eu vejo, por exemplo, tem um perfil que eu sigo muito no Instagram, que é um rapaz que vende carros premium. E ele vende carros de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais. E muitas vezes as pessoas, ele vive nos stories, né? O dia todo. Tá. Eu sei a cor da parede do apartamento do cara, eu sei como que ele fala, o bordão que ele usa. E as pessoas compram carros de mais de 1 milhão de reais e vão para São Paulo retirar o carro com ele. Uhum. Ao invés de pagar uma plataforma, ele fala, não, eu te dou a plataforma, não, eu quero ir te conhecer. Uhum. E eu acho que é muito por essa naturalidade, porém,
quando você percebe, existe todo um estudo por trás. Claro, não é sem querer. Não é sem querer. Ele sabe exatamente o que ele está falando quando ele está falando. Uhum. É muito legal que depois de um tempo, sabendo o que está acontecendo, eu analiso um pouco tecnicamente isso, Claro. você percebe visivelmente que existe uma técnica por trás. Uhum. Né? Não é sem querer. A gente tem diversos cursos aqui na agência de lançamento de cursos, lançamento de produtos, né? E cada um tem uma técnica diferente, um ritmo diferente. Sim. Né? E me fala uma coisa, existe então curso específico para isso lá com vocês? Para rede social, por exemplo? Então, a gente não tem um só para a rede social. É o que eu falei. A gente agregou esse novo módulo diante das situações que hoje a gente vem vivendo do digital. Show. Certo? Então, eu diria que agregou. A gente ainda tem toda uma questão de estrutura, de técnicas, vamos dizer, básicas, vai? E agregamos algumas questões do digital. Bacana. Certo? É muito legal. A gente tem algumas... os nossos redatores aqui da agência fazem cursos de copywriting. Copywriting. Né? Que é completamente diferente do que você imaginava. Lá atrás, exatamente. E é engraçado que uma coisa eu fui questionado essa semana por um cliente nosso, porque os blogs têm cada vez mais importância. Blog? Mas ninguém lê o blog. Então, foge até do usuário. O Google tem uma ferramenta chamada SEO, que acontece o quê? Que é Search Engine Optimization. Que, na verdade, é o scanner que ele passa dentro de vários sites para entender qual daqueles sites que ele deve mostrar primeiro. Tá. Então, dependendo do tipo de palavras que você usa, ele ranqueia você primeiro do que outras empresas só colocando as palavras certas. Uhum. Então, os blogs estão voltando. Sim. A gente tem hoje, basicamente, na agência, era a exceção o cliente que tinha um blog, e hoje a exceção é quem não tem um blog ativo. E os blogs voltaram a aparecer. Tá. Só que aí também de forma diferente. Tem alguns que têm textos curtos, textos longos, então é muito engraçado que os redatores voltaram a aparecer de um jeito diferente. Antes ficava nos jornais, coisas assim, hoje em dia eles estão aparecendo de outro jeito, assim, e até falando para as câmeras. O Anderson Pinheiro falou pra gente no episódio dele, lembra? Que ele falou, cara, eu ficava na redação do jornal escondido atrás da mesa. Sim. E hoje eu tenho que pegar o microfone e conversar com alguém, senão eu não sou ninguém. A pessoa tem que saber quem eu sou. Exato. Então, acho que isso é um desafio, deve ser muito grande, né? São as novidades, né, que a gente vem vivendo. Você falou do copy. O copy, antigamente, a gente se preocupou com um call to action, por exemplo. Então, você que não sabe o que é um call to action, é uma chamada para ação. Né? No final de um post ou de um copy, você tem que falar assim, e você que está ou me assistindo ou me lendo, vamos ter uma troca aqui? Então, mudou muita coisa, não era assim antes? Você falou, voltou no CTA, né, no Call to Action. A gente falou lá de abordar, de Call to Action, esse monte de coisa que a gente falou agora. Sim. Mas se fosse para resumir, nas principais técnicas para eu poder fazer, ou para eu ter uma comunicação assertiva, a gente sabe Vamos que supor que eu fosse tímido. Tá, é isso. É que você quase não fala, assim. Esses últimos 15 minutos a gente percebeu que você quase não falou nada. Vai tomar no cu, cara. Acabou a palestra. Acabou. Mas assim, eu acho que tem muita técnica, a gente está falando sobre isso. Então acho que seria legal a gente poder deixar, né? Esse Sim. é um dos objetivos do Pausa, é a gente pegar quem está assistindo, quem tá ouvindo, enfim, e levar para ele uma forma de facilitar a vida dele no dia a dia. Um empreendedor, tem os fardos dele para carregar. Claro. No que a gente puder ajudar. Se a gente pudesse resumir aqui as principais técnicas, ou se tivesse uma coisa que a gente pudesse falar, cara, fez iniciou bem aí, fez essa primeira apresentação, aí, deu uma porrada inicial lá, impactou, fez o call to action. E aí, que mais? Como que a gente poderia... Eu sei que não tem receita de bolo, mas... Sim, são vários quais aspectos, são mas que você são importantes. hoje aqui? Outra que hoje todo mundo tem um celular. Então, no celular ele pode te ajudar. Como? Você gravar a sua voz, que é algo que poucas pessoas fazem. Tem pessoas que odeiam as suas ouvir a própria voz. Então, nem manda áudio porque não gosta de se ouvir. Gente, eu mando áudio, eu tenho que escutar. Mandei... Deixa eu ver se ficou bom. Ai, que linda minha voz. Ai, adorei, tá ótimo. Será que isso é um trauma? Tem gente que não gosta de ouvir áudio. Eu acho que isso é um trauma. Acho que tem pessoa que não gosta da própria voz. Se ela mandar um áudio, ela mesma ouve o áudio dela. Que bom. Pelo menos alguém vai ouvir o áudio. Olha que beleza. Então, usar a ferramenta, por exemplo, a câmera do celular. Ficou ruim, desgrava. Tente, né? Então, às vezes as pessoas, principalmente as que têm mais dificuldade, pensam no
o objetivo final, que é um vídeo maravilhoso que eu tenho que pôr na internet. Mas eu pergunto para você, como foi esse processo? Você já quer na primeira vez gravar um videozinho de 1 minuto e sair maravilhoso? Quantas vezes você apagou, treinou, apagou, foi de novo? Ai, 2 vezes. Não, 2 vezes é insuficiente. Então pega aí o seu celular, a câmera, treina, ficou ruim? Deleta. Vai de novo? Então esse é um ponto. Escutar a sua própria voz é outro ponto importantíssimo, porque a voz, se a gente for pensar no todo de uma comunicação eficiente, ela tem uma porcentagem muito grande. Imaginem vocês, além de tudo aí, não sei, não apareceu ainda aqui, não sei nem se a gente vai ter tempo de falar, mas eu sou locutora também. Vai falar. Lógico que vai falar. Então, calma, então deixa eu falar. Tô guardando esse final. É lógico. Então, imagina. É a cereja do bolo, pô. Imagina então você aí que tá nos vendo ouvindo. Eu vou passar uma mensagem com essa voz monocórdica que eu tenho que vender essa caneca do Pausa pro Insight. E ela é linda. Olha só que caneca maravilhosa. Você vai ter na sua casa, você vai poder tomar um chazinho, um café. Você já desistiu, lógico, né? Eu tenho que, com a minha voz, também impactar. Essa é um recurso, a voz. Então, é por isso que eu falei, se você tem o hábito de se escutar, você tem o hábito, né, de ouvir as suas mensagens. Não, nunca fiz isso, Lud. Então, vamos começar a fazer. Então, sabe, são passos, Jean, que coisinhas simples, que a gente não precisa ir na técnica lá do storytelling, da jornada do herói. Não, vamos começar com o básico. Outra coisa importante também, que é um bom roteiro. Então, o que é um bom roteiro? É escrever palavras-chave. Olha, eu vou fazer um textinho de 1 minuto. O que vier da minha cabeça? Não vai sair. Eu tenho que pegar o papel, colocar palavra-chave. 3 palavrinhas-chave e vou fazer em 30 segundos. Então, eu tenho que falar do tará, do toreré, sei lá. Eu preciso ter um roteirinho. E aí, mais do que isso. Dentro desse roteirinho, isso aqui é uma dica que eu gosto muito de dar. Você pensou também qual será o momento da interação com a sua audiência? Mas precisa estar no roteiro? Precisa estar no roteiro. Porque se você ainda não é habilidosa o suficiente, não vai ter momento, você não vai conseguir muitas vezes, porque você ainda está começando, você ainda tem um pouquinho de dificuldade. Tira o improviso o máximo que puder. Exato, então vamos pôr no roteiro. Essa parte aqui dá para fazer uma pergunta para a plateia, vou pôr aqui, ó, ótimo. Ou você, um diálogo com a sua audiência, dá para colocar aqui? Vamos colocar. Então, sabe, são pequenos refinamentos, eu diria, que a gente até sabe fazer, mas não sabe da importância disso. Então, quando eu sei que treinar, pego meu celular, treino, ficou ruim, desgravo, que eu preciso ter um roteirinho, umas palavrinhas-chave, que dentro desse roteirinho eu tenho que ter lá essa questão da interação, e fecho com uma voz que eu vou modular a minha voz e não ser uma voz monocórdica, eu já ganhei um bom adianto aí para convencer a minha audiência. Coisa simples. E eu acho que dentro dessa questão dos vídeos, eu gosto da frase feito é melhor que perfeito. Essa é meu lema. Se você for esperar ficar perfeito, você nunca vai começar. E nunca vai ter. E daqui 10 anos, você olhar e achar que já tá bom, tá errado. Então, tem que estar horrível primeiro. Exatamente. Né? Então, para você poder construir um raciocínio. Interessante. Vou usar isso depois. Ixi, tô ferrado. Né? E eu te acrescentaria, Vitor, o feito vem antes do perfeito no dicionário, certo? Gostei. Então, nunca seremos perfeitos, certo? Então a gente tem que tentar. E se a gente for pensar, isso é uma estatística, 93% da população mundial tem como medo de falar em público como o segundo maior medo da população. O primeiro é o medo da morte. E o medo de falar em público vem em segundo lugar. É mesmo? Então, se a gente tem esse montante, nós somos também alguém que, se a gente for pensar, todo mundo tem medo de falar em público. Sim. Por quê? Nós temos o medo do julgamento. O que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer, o que ela está achando, o que ele está achando. Então, quando a gente começa, né, a elevar a nossa autoestima, deixando um pouco o julgamento do lado, sabendo que o feito é melhor do que o perfeito e que 93% da população tem medo, vai lá e faz. Vai dar certo. É isso mesmo. Você falou o negócio da... Bom, manda lá. Não. Eu ia falar exatamente disso que você vai falar agora. Você falou o negócio da locução, que você porque ela é esportista, tudo mais. Tá tudo interligado, eu acredito ali. Vamos lá, então. Você já deu spoiler da locução. A gente já sabe que você é locutora. Mas locutora do quê e por que você foi para lá? Vamos lá. História interessante. Bom, com relação, eu sou locutora de corrida de rua desde 2016. Como surgiu isso na minha vida? Por acaso.
É interessante porque assim, como existe locução na corrida de rua. Esse é o primeiro ponto, né? Eu nunca imaginei. Vocês podem ver que eu frequento muito corrida de rua. Eu nunca imaginei que tivesse um locutor na corrida de rua. E é ele ou ela que dá o tempero desta emoção de uma corrida. Presta atenção. Você, Jean, você, Vitor, galera toda que tá aqui no estúdio, você que tá em casa, onde você estiver. Presta atenção nesse exemplo. Lá vem ele. Isso. Tá chegando. Reta final, vem com tudo, já fez a curva, deu seu sprint, chegou! Segundo momento. Lá vem ele, vem com tudo, já fez a curva, vem com seu sprint final, é o nosso atleta aqui da cidade de Franca, vem com tudo, é ele o campeão da prova, Jean! Guarda isso que eu acabei de ganhar uma prova. Eu vou fazer o troféu pra você, pode deixar. Grava isso, deixa aí, eu quero o troféu, acabei de ganhar uma prova, a locução a gente já tem. Não é? Então, faz total diferença. Não faz a diferença. Né? E é engraçado que o futebol é narrado fora do Brasil diferente daqui, né? Que o gol, ele é gritado. Eu odeio ver os gols de jogos com narração alemã, por exemplo. Ele tocou a bola e foi gol. Agora vamos pro próximo lance. Mas cara, não. Você não tá sabendo emoção, cara. Tá aí. Foi gol. Tá emocionado. Absurdo pro estilo alemão. Exatamente. Um alemão, aquilo é um alemão máximo, né? Exatamente. Você precisa respeitar essa cultura. Exatamente. Então, é isso. É a emoção que você traz na voz. E é muito gostoso, eu sempre relato isso nessas entrevistas. Tem um grande atleta, é da região de Ribeirão, Samor Inácio, e ele tá despontando aí em todas as provas. Qual que é o nome dele? Samor Inácio. Samor Inácio. E ele sempre fala, Lúdia, é você que vai narrar hoje? Sim, vou. Sou eu. Ai, que delícia, porque eu, quando escuto a sua voz, eu tô no final do processo, escuto sua voz, aquilo lá me dá um gás, que eu já tô quase morrendo, porque eu já dei tudo, mas eu preciso dar mais um tantinho para chegar lá. Eu escuto a sua voz e ela me potencializa a chegar lá, porque eu sei que você vai chamar meu nome. Então, isso até me arrepia de saber que a minha voz pode ajudar empolgando e trazendo esse atleta para a reta final. Exatamente, para a reta final. E não é só para esse, tá? A gente tá falando em campeão aqui, ele é um corredor de elite. Mas sim aquela última pessoa, eu espero sempre nas corridas, faço questão de esperar até a última pessoa passar. É uma vitória dela, entendeu? Então ela é aplaudida. Muitas vezes eu chamo a galera que tá na arena, gente, estamos fechando a prova, ela vem chegando, e não sei o que, vem com todo mundo. E aí um corredor de palmas, porque ela deu o melhor dela naquele momento. Pra ela é campeã naquele momento, naquela prova, e a gente não sabe a história daquela pessoa. E ela não entrou pra ser o primeiro lugar. Exatamente, esse não foi o objetivo dela. Foi o objetivo, definitivamente então, não foi. É muito legal muito isso. Bom. A corrida de rua, então por acaso, por quê? E como que você foi para lá? Foi porque eu sou corredora, né? Eu, amadora totalmente, tá, gente? Corro, hoje eu tô um pouco parada. Mas sempre corri. Então, numa ocasião, me chamaram para fazer uma organização de uma corrida em Ribeirão. Falei, gente, mas eu corro, eu não sei organizar a corrida. Não, vamos lá, a gente faz acontecer. Corre rápido, chega primeiro e narra. Como que vai fazer? Como que vai fazer tudo isso? Não, até então não era locutor, hein? E aí, precisamos de um locutor. Falei, cadê o organizador que a gente contratou para organizar a corrida? Você, Lud. Falei, eu? Você não é professora de oratória? Você não tem habilidade com comunicação? Tudo a ver, ué. Falei, eu? Mas como que eu vou organizar uma corrida e sair para fazer a narração? Pode deixar. Nós temos uma equipe, assumimos a organização, você vai, porque eu não posso ser contaminada no sentido, se qualquer bomba que acontecer, como que eu vou narrar uma corrida, né? Então, eles me deixaram nesse dia, vai lá, faz a sua função. E eu fiz, foi em 2016, deu super certo, e aí os convites começaram a aparecer. E porque não temos muitas mulheres como narradoras ou locutoras de corrida de rua. Então, na região Nenhum esporte, na verdade, né? Na região de Ribeirão, eu não conheço. Conheço em Campinas, que tem a Thaís, e nesse momento pandêmico, a gente se conheceu virtualmente. Nós montamos grupos e eu conheço hoje vários locutores do Brasil. Então essa foi uma faceta muito legal e você precisa ter o quê? Gás, você precisa ter um aquecimento vocal adequado. E outra coisa que eu falo que é o diferencial, isso a comunicação me deu, é saber o nome dos atletas.
Então, Isso saber é chegar, o atleta tá chegando e você recebê-lo chamando pelo nome, isso faz toda a diferença. Muito bom. Então, isso é algo que eu priorizo também e tem dado certo. Essa é a locução do esporte, né? E aí depois tem a locução publicitária. Se der tempo, eu falo também. Só vou fazer uma pausa antes que falou de publicitário. Publicitário toma... Café. Aê! Então, olha o segundo link aqui. Um presente pra você. Da Olinto Café. Delícia! A Olinto Café é patrocinadora do Pausa pro Insight desde o primeiro episódio. E você consegue acessar agora loja.olintocafé.com.br e você pode ter os produtos do Olinto Café na sua casa. Pode abrir, por favor. Pode abrir. Você pode ter em qualquer lugar do Brasil os produtos da Olinto Café na sua casa. É só acessar loja.olintocafé.com.br e você adquire cafés especiais vindos da Alta Mogiana, aqui da região de Franca de Ribeirão Preto. Tem a rosquinha do Tadeu ali. E o Tadeu tá devendo pra gente ali a rosquinha também. E se você quiser fazer o turismo, é muito legal o que eles fazem. Eles levam as pessoas para dentro da fazenda que plantam os cafés deles e eles vão fazendo um roteiro, desde o plantio do café, torrefação, eles fazem todo o processo do café para você poder aprender e valorizar o que é um café especial. Então, para poder agendar o seu tour por todo o roteiro da Olinto Café, é só acessar olintocafé.com.br. O Wesley vai colocar na tela, vai colocar na legenda e fica muito fácil. Desculpa, voltamos agora. Desculpa nada, adorei. O presente ali. Adorei. Pode interromper mais vezes, inclusive, né? Isso deve ser bem legal também, né? Ai, gente, isso também foi uma viradinha de chave na minha vida, viu? A locução publicitária, que vem em decorrência desses 2 anos que tivemos, porque os eventos pararam. Não tinha mais locução no final de semana para fazer. Então, esse grupo que eu falei que a gente... se reuniu no Brasil, uma delas era uma locutora publicitária, ela falou, vou reativar um curso que eu tenho de locução para vocês aprenderem e ter uma nova possibilidade de explorar um outro trabalho que trabalha com voz. Então eu fiz esse curso de locução publicitária de maneira online, algumas aulas gravadas e algumas presenciais, e descobri um mundo que simplesmente é genial, é vasto, com milhões de possibilidades. Nós estamos aqui por isso. Podcast hoje é uma possibilidade extremamente... que deu um boom nesses 2 últimos anos, e a gente está aqui por isso também, né? Nesse boom e a necessidade de quanta entrega isso tem hoje. E comecei com alguns trabalhos, e hoje eu faço vídeos institucionais, já fiz URA, aquela espera telefônica. Meu Deus. Já fiz spot para rádio. Será que eu xinguei ela já numa espera de alguma empresa? Fácil. Já fiz audiolivro. Mas audiobook. Então, é um mercado muito vasto que a gente nem tem ideia, né? Aí teremos que explorar, porque tem muito assunto para falar dele, mas é algo que veio e... tenho feito vários trabalhos nesse sentido. Que legal. Show de bola. E é muito bacana isso, porque é um espectro muito grande. Tem dublagem de filmes, de séries, né? A minha mãe teve uma escola de música em Ribeirão Preto, conservatório musical, e uma das professoras é a esposa da Dexon, do Ricardo da Dexon. Não sei se você conhece. Sim. Né? E a Marcele, filha deles, desde pequena, gravava áudios para Nickelodeon, para o Cartoon Network. Então, é muito engraçado, porque existe um outro rolê ali que envolve a voz, que ela desde pequena ela fez as locuções que eram chamadas para poder assistir os desenhos. Então tinha que ser uma criança chamando. Sim. Né? Faz mais sentido falar de igual para igual. Podia durar mais umas 10 horas aqui, né? Posso só fazer um parênteses nessa questão favor. da locução? Você está falando aí da Marcele, né? E aí, com o momento, a gente tem um home studio em casa, todo mundo trabalhando de casa. Então, hoje eu produzo meus trabalhos dentro de casa. E dentro de casa, tenho filhas, minhas filhas vendo todo o movimento, toda essa situação. E surgiu uma oportunidade da minha filha menor, de 10 anos, também usar a voz. E ela é uma das vozes da Dolinho Refrigerantes, né? E saiu de onde? Da minha casa... sozinha, ela apertando os botões, porque ela já sabia. E como ela tem 10 anos, uma voz meio neutra, assim, vamos falar assim, e ela tá numa das campanhas do Dolinho. Que engraçado. Enfim, olha onde as coisas podem chegar, né? Que sensacional. Então eu acho, são possibilidades. Incrível, muito bom mesmo. Lud,
parte pro encerramento, né? Como sempre, a reação é essa. Parece que a gente falou, ainda tem muita coisa pra falar, e de fato tem, né? Mas também como é um hábito nosso, nessa fase do episódio, já encerrando, a gente quer ouvir de você algumas considerações finais, como o que você pode deixar para as pessoas que começam entram agora no empreendedorismo, quando as pessoas querem seguir alguma carreira dentro da locução, dentro da oratória, que use a oratória, enfim. O que você deixa de dica para essa galera que está vindo aí ou que está ouvindo e assistindo a gente? Gente, eu acho que uma frase muito importante é seja você, né? A gente tem o hábito de querer comparar, de querer ser alguém que eu não sou. Ai, gostaria tanto de ser fulano, beltrano. E isso é frustrante, porque a gente não vai conseguir ser o outro. Então, seja você no sentido, faz o seu caminho, do seu jeitinho, o feito é melhor do que o perfeito. Então, vamos tentar, vamos experimentar. Pode ser que tenhamos ao longo do caminho dificuldades e teremos, mas esse que é o bonito da coisa. Essas dificuldades que você fala assim, hoje eu tô aqui para falar para vocês que eu era uma pessoa tímida, então olha que história hoje eu posso dizer, que eu tive dificuldades lá atrás, mas algumas coisas foram superadas e sim, tem meus outros medos que não vêm ao caso. Então, ser a gente, no sentido mais bonito, literal da palavra mesmo, ser você, com o seu jeitão, com as suas dificuldades e com as suas potencialidades, porque todos nós temos sim potencialidades e às vezes a gente nem sabe que tem. Ou seja, explora o que você tem de melhor. Exatamente, explorar. Show de bola, Lud. Vitor. Cabe a mim? Resolve a bagaça. O Wesley vai colocar os arrobas, links, tudo que puder fazer para encontrar a Lud também. Obrigado por ter assistido o episódio e fique ligado, né, nos próximos episódios do Pausa pro Insight, cada vez com convidados de mais peso. Valeu! Valeu, obrigada, galera! Até a próxima.